Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, chegou a hora de falar do Figueirense, o furacão de Santa Catarina. Ele teve uma semana terrível com 3 derrotas seguidas e agora precisa se recuperar logo, porque corre o risco de sair do G8. Belezão, eu não entendi o que aconteceu com o nosso Figueira, Belezão. Estava tudo bem, invicto entre os melhores times do campeonato. Aí, de repente, perdeu 3 partidas seguidas. Muito ruim. Vamos ver se o meu colega agora, o João Bursi, consegue ajeitar o que deu de errado nos últimos jogos. Pois é, Cícero. Na rodada passada, o Figueirense jogou com o Caxias, lá no Estádio Centenário. O primeiro tempo foi terrível, o Alvinegro foi muito mal e na etapa final o time melhorou, reagiu, mas não conseguiu empatar. O nosso José Henrique Couterman vai nos contar todos os detalhes dessa partida. Fala, Couterman! Mais uma derrota do Figueirense, a 3ª consecutiva. Neste domingo no Estádio Centenário em Caxias do Sul, o Alvinegro perdeu para o Caxias pelo placar de 2-1. Foram 2 tempos distintos. Na etapa inicial, o Caxias foi amplamente superior e chegou a abrir 2-0, com gols de Marcelo e Tomás Bastos em cobrança de pênalti. O Caxias até fez o terceiro, com Lucas Cunha, mas o gol foi anulado após marcação de impedimento. O início do segundo tempo foi marcado por paralisação do jogo em função de briga nas arquibancadas, de organizadas de ambas as equipes. Depois disso, já com Léo Maia e Camilo em campo, o Figueirense cresceu, criou oportunidades, mas parou no goleiro Zé Carlos. Guilherme Pato até descontou para o Figueirense já nos acréscimos, mas foi insuficiente para o Figueirense arrancar com pelo menos 1 ponto na Serra Gaúcha. Valeu, Couterman! Bem, infelizmente, tivemos esse incidente que marcou a partida. Aconteceu logo depois do apito para começar o segundo tempo. Uma briga nas arquibancadas deixou o jogo parado por cerca de 5 minutos, até a Brigada Militar do Rio Grande do Sul controlar a situação. Foi uma situação lamentável mesmo, João. Os policiais esperaram a partida acabar e aí levaram mais de 50 pessoas envolvidas na briga para a delegacia. Eram torcedores dos 2 times, do Figueirense e do Caxias. Na madrugada, todo mundo foi liberado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Pois é, belezão. Mudando de assunto, nessa semana, depois da 3ª derrota, a conversa no Figueirense foi sobre o elenco. O clube sofreu um transfer ban, ou seja, está proibido de inscrever jogadores pela FIFA. Então, vai ter que disputar a Série C desse ano com o que tem. O nosso jornalista Couterman conseguiu trocar uma palavra com o CEO do Figueirense, o Enrico Ambrogini. O dirigente afirmou que mesmo se o Furacão escapar da punição da FIFA, não vai fazer nenhuma loucura, porque o clube não pode gastar mais.
só é algo que nos impede de contratar, mas não necessariamente se a gente estivesse sem transfer ban, a gente ia contratar, porque a principal questão aqui era financeira. De novo, não é o que o torcedor gostaria que eu falasse, o Marco também já se pronunciou a respeito. Com transfer ban ou sem transfer ban, a principal característica da nossa gestão é respeito e saúde financeira. A gente não tem brecha para trazer mais nada, a gente está comprometido com o orçamento, pagando as dívidas que a gente está pagando para devolver a capacidade financeira do clube. Então, com ou sem transfer ban não ia mudar absolutamente nada, porque a gente não tem espaço para contratação, não tem dinheiro para investir, a gente não vai fazer igual outras administrações, outras gestões, outros clubes, que começa a dar alguma coisa errada, que é dentro do previsto. De novo, oscilações são normais em qualquer processo, então a gente não vai gastar a torta direito simplesmente para trazer jogador, porque a gente está numa sequência ruim de resultados. Então, não vamos comprometer o clube financeiramente, pode ter certeza absoluta. Então, com transfer ban, sem transfer ban, não ia ter nenhuma nova contratação. Esse foi o Enrico Ambrogini, CEO do Figueirense. Cícero, você acha que o elenco precisa mesmo desses reforços para fazer uma boa campanha na Série C? Não é um dos grandes elencos dessa temporada, João. Tem alguns bons jogadores, como no caso do Léo Baiano volante e o Alisson atacante, que podem desequilibrar ao longo do campeonato. Se tivesse um grande matador, um artilheiro lá na frente, poderia até ir mais longe. Mas, com o elenco que tem, o Figueira pode chegar na segunda fase sim. E aí tudo pode acontecer nos 6 jogos que falta para subir. Pois é, Cícero. O elenco é digno sim e pode honrar a camisa do Figueira. O clube já está suspenso com essa transfer ban por causa da dívida. Então, o alvinegro não pode abusar da parte financeira. Agora é se unir para reagir dentro de campo. Pois é, belezão. O Figueira abre a 8ª rodada da Terceirona com um jogo no sábado às 5 da tarde. O adversário é o ABC no Orlando Scarpelli. Em casa, o Furacão precisa reagir e tentar os 3 pontos para seguir com uma campanha tranquila dentro do G8. É isso, João. A gente vai falar agora dos destaques da Série C e já voltamos para falar para vocês desse jogo muito interessante. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar para vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da Terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da Terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na Terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer.
tem que ganhar logo para pelo menos ficar na terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. Belezão, a nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Beleza. Vai começar a 8ª rodada da terceirona e a bola vai começar a rolar em Florianópolis. O Figueirense recebe o ABC no sábado, às 5 da tarde no Orlando Scarpelli. Para os donos da casa, vale ficar entre os 8 e os visitantes podem entrar no G8. Esse jogo promete ser bastante equilibrado. São dois times que sabem cuidar bem da defesa e não costumam deixar o adversário criar muitas chances. É o famoso jogo de quem errar menos. Quem conseguir uma oportunidade tem que aproveitar. Exatamente, Cícero. E o histórico entre esses times é de equilíbrio. O Figueirense e o ABC se encontraram na terceirona de 2022. Foram 3 jogos. Cada um ganhou um e ainda teve um empate. Os dois times fizeram 3 gols e sofreram 3 gols. Vamos ver como vai ser o duelo pela Série C desse ano. O Figueirense, dono da casa, arrancou bem na terceirona, mas de repente veio uma turbulência e são 3 derrotas seguidas. Nosso repórter José Henrique Couterman vai contar pra gente como veio o Figueira para deixar a tempestade e voltar a navegar em mar tranquilo. Nos microfones, o discurso da diretoria do Figueirense é de passar bastante tranquilidade, de que se trata de um projeto a longo prazo, de que oscilações fazem parte do projeto. Mas é evidente que dentro de campo existe a necessidade de reabilitação na terceirona. Isto porque depois de um início bastante promissor, o clube agora já acumula 3 derrotas seguidas. A tentativa de reabilitação será no jogo deste sábado contra o ABC no estádio Orlando Scarpelli. O técnico João Bursi fechou os treinamentos da semana, ou seja, muito mistério na escalação. Camilo e Christian foram reservas no jogo lá do Estádio Centenário e têm chances de retomarem a titularidade agora no final de semana. O único jogador suspenso é o goleiro Thiago Gonçalves, reserva, que foi expulso por reclamação no jogo em Caxias do Sul. Valeu, Couterman! O Figueira chega com força máxima para essa partida, já que o único desfalque é o Thiago, goleiro reserva. Vamos ver quem o João Bursi vai escolher como titular. Os gols diminuíram lá no Orlando Scarpelli. Nos últimos 3 jogos, só saiu 1. Então, é na criação que o Furacão precisa melhorar. Mas por outro lado, o ABC é um time casca grossa. Já são 3 jogos sem sofrer um gol. O Elefante, que começou muito mal a terceira, mudou muito com a chegada do novo treinador, o Roberto Fonseca, e do goleiro Pedro Paulo, que é muito jovem por sinal, mas passa muita segurança para a equipe. Vamos ver o que o Rodrigo Ferreira, nosso repórter, conta pra gente da semana do ABC para essa partida. Fala, Rodrigo! Vivendo um bom momento dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, o ABC viaja nessa semana para encarar a equipe do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Dos últimos 3 jogos, o mais querido conseguiu 2 vitórias e um empate, a defesa não foi vazada e é com essa confiança que o time alvinegro viaja justamente para o sul do país para enfrentar o difícil adversário que será a equipe do Figueirense. A ABC vai buscar pelo menos mais uma pontuação, um empate já será visto aí com bons olhos a depender também da circunstância da partida lá no Orlando Scarpelli, na cidade de Florianópolis, e o técnico Roberto Fonseca vai ter que fazer alguns ajustes na equipe. Ele que repetiu a escalação contra o Floresta pela 3ª vez consecutiva dentro do campeonato, vai ser forçado a mudar a equipe dessa vez, porque o volante Eric Varão acabou tomando o 3º cartão amarelo diante do time cearense e está suspenso desse jogo. O seu reserva imediato, seu substituto imediato, que é o Wellington Reis, também acabou tomando o 3º cartão amarelo nessa partida contra o Floresta. Igualmente será
será desfalque para esse jogo de Florianópolis, ou seja, a probabilidade é que o técnico Roberto Fonseca utilize o Valfrido como titular nessa partida diante da equipe catarinense lá em Florianópolis. É a alternativa mais plausível nesse momento para o técnico Roberto Fonseca colocar em campo, já que ele não terá o seu titular absoluto, o Eric Varão, e também o reserva imediato, que é o Wellington Reis, jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo. São os únicos problemas que o Roberto vai ter para armar a equipe nessa partida, né? De resto, os jogadores estão todos saudáveis, vai ser feito um exame durante a semana com o meio-campista Gabriel Santiago, que acabou deixando o campo de jogo ainda no primeiro tempo diante do Floresta, sentindo dores na coxa esquerda. Será feita uma avaliação mais minuciosa diante do quadro do atleta para saber também se ele terá condição de viajar e enfrentar o Figueirense. De resto, todo mundo à disposição para esse jogo contra a equipe catarinense lá em Florianópolis. O ABC atualmente é 11º colocado na competição, tem 8 pontos conquistados. Valeu, hein, Rodrigo? Eu acho que o Eric Varão vai fazer muita falta pro ABC nesse jogo. É um jogador que corre bastante e garante o equilíbrio ali no meio de campo do Elefante. Vamos ver como o Roberto Fonseca se sai para essa partida. Pois é, João. E tem ainda esse problema com o Gabriel Santiago. Eu espero que ele retorne a tempo, porque eu vou ser honesto, o ABC já cria pouco. Às vezes, o jogo do Elefante fica ali meio paradão, e a gente que tá assistindo até acaba se distraindo. Agora, o Roberto Fonseca já não tem o Eric Varão. Se perder o Gabriel Santiago também, isso pode atrapalhar muito o setor ofensivo. E tem uma dificuldade a mais, belezão. O Gabriel Santiago tem jogado como aquele ponta direita que ajuda mais na criação, até porque ele é canhoto. E não tem um outro jogador assim no elenco do ABC. Os outros pontas são mais de velocidade mesmo e que tentam driblar. A fase do ABC é boa, mas essas dúvidas são dose para Elefante. Vamos ver como vai ser esse jogo. É isso, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. A gente vai ter Figueirense e ABC no Orlando Scarpelli às 5 da tarde. Para saber tudo desse jogão, é só entrar no terceirona.com ou seguir a gente nas redes sociais Terceirona Oficial. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C para você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C.
Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Ah, esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Ah, Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas. Meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estrampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece
acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem, e pra mim foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entre no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.